Você já está vendendo seus bitcoins? Você já está vendendo suas criptomoedas? Essa é uma das várias perguntas que eu vou responder em mais um vídeo do nosso quadro chamado Consultoria Gratuita, que nada mais é que um quadro de vídeos semanais que eu faço há mais de 3 anos, onde eu pego as principais dúvidas, perguntas que vocês mandam lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. Se você não me segue, ainda me segue lá. E eu pego para justamente responder aqui mais profundamente, mais detalhadamente todas essas questões, tá? Vamos ter várias dúvidas respondidas aqui hoje e a primeira delas é justamente essa sobre essa alta muito grande que a gente está vendo no Bitcoin, especificamente vários outros criptoativos, várias outras criptomoedas. Se eu estou vendendo ou não, o que eu estou fazendo, eu vou abrir o jogo aqui para você, tá? Se você sabe que esse conteúdo não vai ser enrolação, vai ser direto ao ponto, vai ter profundidade, porque você já acompanha os vídeos por aqui, toque embaixo em gostei, já te inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim, logo fazendo isso no início do vídeo, você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais gente. E me manda nos comentários, você investe em criptomoedas? Sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários e agora sim, vamos entrar no tema inicial do nosso vídeo de hoje. Pergunta aqui da Paty: você está vendendo seus bitcoins? E a resposta para essa pergunta é não. E por que a resposta é não? Olha só, um mês atrás, quando a gente teve a aprovação do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, gravei um vídeo dizendo, ó, Bitcoin mais 400%, porque pode valorizar 400%, até 2026. Se a gente olhar o que aconteceu de lá para cá, a gente está vendo uma valorização bem inferior a esses 400%. A gente está vendo uma valorização de mais ou menos aí uns 50%, entre 40% e 50%. Mas de fato, a gente chegou num estágio de preço do Bitcoin que a gente está muito próximo da máxima histórica, né? Só para você dar uma olhada aqui, eu vou até colocar um gráfico histórico, uma escala logarítmica, porque senão não cabe direito num gráfico, a gente não consegue ver. E aqui a gente vê ó, que o preço subiu bastante, vem subindo desde um ótimo momento de compra, que foi lá em 2022. E lá em 2022 eu gravei muitos vídeos, fiz lives sobre isso, mas não era hype, né? Não era um tema que chamava atenção, então inclusive parei de gravar vídeos porque estava atrapalhando meu canal. Mas agora, com esse assunto em voga, vamos responder as dúvidas e perguntas. Mas ó, aqui mandei e-mail para os meus alunos, mostrando print de compra. Mostrei tudo isso em lives em vídeos anteriores. Mas o que acontece? A gente está chegando próximo da máxima histórica. Hoje o preço já está em 62 mil dólares. E a máxima histórica que a gente teve aqui foi mais ou menos, vai ser difícil pegar aqui no gráfico, na faixa dos 69 mil dólares, tá? 69 mil dólares. Mas aí vem a pergunta, ok, se a gente está muito próximo da máxima histórica, será que por uma medida de segurança não é melhor vender ao menos uma parte, alguma coisa assim? E eu vou responder por que não, tá? Por que eu não estou vendendo? Você vai tirar suas próprias conclusões, você vai tomar suas próprias decisões. Mas o que acontece? Se você vê, esse gráfico ele é separado por uma linha vertical azul, chamada, que basicamente não é chamada, né? Esta linha, ela marca um evento chamado halving ou halving, se você quiser aportuguesar para ficar mais em português tudo que a gente está falando aqui. Nesse halving ou halving, como você quiser chamar, acontece um evento de escassez. Como assim? Aqui, ó, quando o Bitcoin foi criado lá em 2009, como uma resposta à crise de 2008, a gente tinha, a cada bloco minerado, a gente tinha uma recompensa de 50 Bitcoins. Aconteceu o primeiro halving, essa recompensa caiu para 25 Bitcoins. E para você manter a existência do Bitcoin, por exemplo, quando a recompensa cai pela metade, o que vai fazer com que as pessoas continuem querendo receber essa recompensa? Quem que recebe? Os mineradores, aquelas pessoas que emprestam energia computacional para a rede. Uma coisinha mais complicada, não vou entrar profundamente aqui. Mas tem alguém que recebe essa recompensa. Quando a recompensa cai pela metade, o que tem que acontecer com o preço desse ativo para que continue valendo a pena esses mineradores continuarem minerando? O preço tem que subir, né? Então você pode ver que em todo o halving a gente vê uma quebra dessa recompensa pela metade. Então, aqui era 50, aqui era 25, aqui era 12,5, aqui era 6,25 e agora a gente vai para 3,125, né? E após todo o halving, depois de algum tempo, a gente pode ter uma quedinha depois, não tem problema. Aqui já teve uma quedinha depois, uma lateralização, aqui teve uma quedinha depois, mas cada halving precede uma grande valorização, que chega no estágio de bolha e depois simplesmente estoura. No início é assim. Só que você pode ver que quanto mais o tempo passa, mais lateraliza esse gráfico aqui, né? E essa é a grande ideia dessa escassez do halving, né? Por quê? Aqui nesse primeiro halving você teve uma perda de descoberta de novos bitcoins de 25%.
Porque a recompensa era 25, era 50 e passou a 25. Então deixaram de ser descobertos 25 bitcoins. Quando a gente teve o segundo halving, essa recompensa caiu de 25 para 12,5. Opa! Então a escassez aumentou, só que numa velocidade menor. A gente deixou, antes a gente tinha como recompensa 25 bitcoins, agora são 12,5. Então, antes, a perda da descoberta de novos bitcoins era 25. Agora foi 12,5. Depois foi 6,25. Agora vai ser 3,125. Então você percebe que quanto mais tempo passa, mais a escassez aumenta, de fato, mas a velocidade do aumento da escassez diminui, por isso o gráfico vai lateralizando. Por isso que antigamente era muito bolha, agora as bolhas vão ficar cada vez menores e as valorizações vão ficando cada vez menores, né? Não vamos esperar que o Bitcoin vai multiplicar por 300 vezes. Isso não vai acontecer, não agora, não nesse halving, né? Mas quanto antes você entrar, maiores as multiplicações você pega, porque esse gráfico vai estar lateralizando. Mas o primeiro ponto é, depois, entendido esse contexto, depois de um halving, a gente sempre renova uma máxima histórica. Aconteceu o halving, máxima histórica. Aconteceu o halving, máxima histórica. Aconteceu o halving, máxima histórica. Só para você ter uma noção aqui, ó, como uma escala logarítmica, esse gráfico ele trai um pouquinho os olhos. Então aqui a máxima foi 19 mil dólares, aqui foi 69, parece que está mais ou menos na mesma linha, mas aqui para caber toda a valorização tem que ser escala logarítmica. O que é escala logarítmica? A distância entre 1 e 10 é a mesma entre 10 e 100, embora a distância numérica entre 10 e 100 seja muito maior do que 1 e 10, tá? Mas o que acontece? A gente deve renovar uma máxima histórica, e se a gente está agora abaixo do topo histórico anterior, por que eu vou vender agora? Né? Olhando só preço, sem olhar nenhum fundamento, fluxo, nada, olhando só preço, eu vejo que não faz muito sentido. A gente tem aí algum potencial adicional de renovar essa máxima histórica e ir além, porque a escassez aumenta, e se a escassez aumenta e a demanda aumenta junto, a procura aumenta junto, os preços naturalmente sobem, né? E a gente tem essa aprovação dos ETFs aí como um sinal de aumento de procura, e já tem 8 bilhões de dólares investidos nesses novos ETFs. Pegando todos os ETFs, a gente vai chegar em mais de 50 bilhões de dólares de investimentos, né? Em muito pouco tempo. E tem outro indicador interessante para a gente olhar, que é o MVRV. O que é o MVRV? É o Market Value sobre o Realized Value. O que é o Realized Value? O que é o Market Value? Market Value nada mais é que o valor de mercado do Bitcoin hoje. Então a gente vai pegar aqui, ó, vai bater no Market Cap, né? Que basicamente é todos os Bitcoins vezes o preço de um Bitcoin, todos os Bitcoins minerados vezes o preço do Bitcoin, vai dar 1 trilhão e 200 bilhões mais ou menos, tá? E a gente pega esse Market Value, então o valor de mercado de todos os Bitcoins, e divide pelo Realized Value. O que é o Realized Value? É o preço do Bitcoin nas últimas negociações, na última transação que cada um teve. E aí a gente vai ver que a gente está nesse indicador em 2,5 no dia de hoje, ó, 2,5. E em todos os outros picos, a gente estava, olha aqui, em 3,8, 4,72, 5,17, 7,69. Você pode ver que isso aqui vai caindo também com o tempo, né? Mas aqui a diferença, ó, era 3,96. Então não chegou nem em 3 ainda, sabe? Quando chegar em 3, eu posso pensar em fazer alguma realização, porque é normal. Quando sobe muito, pode ter alguma correção de preço, e aí o MVRV cai, atrai atenção, depois sobe de novo e assim por diante, tá? Mas pegando aqui indicadores super objetivos para te mostrar, exatamente por isso que eu não estou vendendo bitcoins. Eu continuei comprando, mas depois que começou esses gatilhos de valorização muito altos, eu estou comprando desde 2022. Esses gatilhos, e meus alunos podem comprovar para você, eu já mostrei, eu não preparei para hoje, mas em outras lives eu já mostrei o print dos e-mails que eu mandava e tal. Não fiz compras a 16 mil dólares, minha última compra foi a 20 mil dólares, e aí fui aportando. E agora está em 62, mas acredito que tem muito mais por vir. E lá na frente eu vou... não estou comprando mais agora, tá? Porque eu já tenho uma posição bem grande, bem maior do que eu deveria, inclusive. Mas mais lá na frente eu vou vender, tá? E muito provavelmente vou informar vocês, vou fazer um vídeo, vou fazer alguma coisa para ajudar vocês a tomar essa decisão. Mas ainda não está perto. Primeiro vai acontecer o halving, talvez tenha uma quedinha, depois vem exatamente a grande valorização. Tem muita água para rolar ainda. Não precisa se apressar, tá bom? Próxima pergunta de hoje, Emanuel. Por que as ações do setor de saúde apresentam um ROI inferior a 10%? Vamos lá, o que é ROI? Por que isso é importante? ROI é um indicador, eu vou até pegar uma empresa aqui para a gente
analisar, ROI é um indicador que compara o lucro que uma empresa gera, estou pegando aqui ó, a Hypera Pharma, uma empresa do setor de saúde, mais especificamente farmacêutico, né? Mas Hypera Pharma, se eu pegar o ROI aqui, ó, eu vou ver, ó, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, por que isso é relevante se olhar esse indicador, né? O ROI compara o quanto sobra de lucro em relação a quanto vale o patrimônio atual da empresa. O que é o patrimônio atual da empresa? Bens, direitos a receber, então alguns recebíveis, o que ela tem de bens, mais recebíveis, menos despesas, menos dívidas, perdão. Menos todas as dívidas que ela tem. Aí você vê qual é o real patrimônio da empresa. Por que o ROI é tão importante? Porque o ROI é a sua rentabilidade, a rentabilidade da sua carteira de investimentos. Pensa o seguinte, o seu ROI nada mais é do que o lucro que você conquista por meio do patrimônio que você tem investido. É o lucro líquido dividido pelo patrimônio, né? Então, qual é a lucratividade da sua carteira de investimentos? Ah, minha carteira de investimentos rende 10% ao ano, 15% ao ano, 20% ao ano. Qual é a rentabilidade da empresa XYZ com base no seu patrimônio? É o ROI. Então, por exemplo, se você investir na ação de uma empresa que tem um ROI abaixo de 10%, sendo que a nossa Selic está acima de 10%, é um negócio que soa um pouco contraintuitivo, tá? Exceto se for uma empresa muito cíclica, que quando o juro cai, aí ela se dá bem, você aproveita para comprar mais barato. Então, salvo exceções, o ROI de 10%, abaixo de 10% não vai ser bom, tá? Não vai ser bom. Então, por isso que é importante olhar. Só que você me diz assim, ó, você faz uma afirmação aqui nessa pergunta, Emanuel, por que as ações do setor de saúde apresentam ROI inferior a 10%? E na verdade, sim, não são as ações do setor de saúde que apresentam ROI inferior a 10%. Na verdade, a maioria das empresas tem um ROI abaixo de 10%. E é por isso que a gente faz uma seleção de ações. A gente pega as melhores ações dentre um mar, um oceano de possibilidades, tá? Se você for pensar, uma empresa multibilionária ter um ROI de 10% é uma geração de riqueza, uma geração de lucro muito grande. Então é difícil empresas muito grandes terem um ROI acima de 10%, tá? Mas a gente tem alguns casos no setor de saúde. Eu vou mostrar alguns casos que eu gosto. Não é recomendação de investimento para você, mas você pode pegar, se basear, se inspirar, analisar e tomar sua decisão final, tá? Um desses casos é justamente Hypera Pharma, tá? Hypera Pharma é a antiga Hipermarcas. Em 2017, se não me engano, ela fez uma transição. A Hipermarcas, como o próprio nome já diz, ela era tipo uma Unilever, ela tinha marca de tudo, era uma holding com diversas marcas, diversos setores, e ela decidiu focar o seu negócio. Ela decidiu focar somente no setor farmacêutico. Depois que ela focou somente no setor farmacêutico, o que aconteceu? Ela tinha um ROI abaixo de 10%, e ó, aqui ela já subiu para um ROI acima de 10% e um ROI crescente. Um ROI que cresce com o passar do tempo. Então, cada vez mais, olha que doido, ela gera um lucro maior em relação ao seu patrimônio. Só que se o lucro está subindo, o patrimônio está aumentando. Ela consegue sempre ir expandindo ainda mais essa margem, né? Então, tem uma lucratividade muito grande. E passou a ter uma margem, olha, tinha uma margem muito ruim e passou a ter uma margem de lucro muito maior, acima dos 20%. Então, aqui está um exemplo, tá? Hypera Pharma, talvez você não conheça pelo nome, mas você com certeza conhece os produtos da Hypera Pharma, porque vários dos medicamentos que a gente consome no dia a dia são da Hypera Pharma. Eu vou até te mostrar aqui algumas das marcas que você vai ver que é algo assim muito trivial e muito do seu próprio dia a dia, tá? Ó, olhando aqui o resultado da empresa, a gente vê poucas das marcas que ela tem. Nebacetin, Estomazil, Cepacol, Rinosoro, acredito que seja algo bem melatonina, seja algo bem trivial aqui, né? Para a maioria das pessoas que consomem medicamentos. Aqui é só de uma das linhas dela, que nem é a linha mais importante, inclusive. Então, a Hypera Pharma é uma empresa que naturalmente tem uma margem alta, tá nesse setor de saúde, embora esteja no subsetor farmacêutico, e tem uma margem boa. Outra empresa é a Blau 3, tá? A Blau Farmacêutica ela é um pouco diferente. Enquanto a Hypera Pharma ela tem um foco em produtos de farmácia, em medicamentos de farmácia, seja da parte de medicina preventiva, medicina corretiva, né? Aquela parte que você está doente, você vai lá e toma um remédio, seja a parte da skincare, essa parte mais estética. A Blau Farmacêutica ela produz medicamentos de alta complexidade, tá? Então ela vai atuar muito mais no setor hospitalar. E ela tem um projeto de expansão, investiu 1 bilhão agora nesse projeto de expansão
E então é uma empresa diferente da Hypera. A Hypera já dá bons resultados, resultados crescentes e assim por diante. A Blau está plantando para crescer, uma empresa bem pequenininha, está plantando para crescer para se tornar um gigante. Então tem um patrimônio de 2 bilhões, né? O valor de mercado de 2 bilhões e alguma coisinha. Se eu olhar aqui, a Hypera já é outra coisa, né? O valor de mercado 10 vezes maior, né? Mas é uma outra empresa que, por exemplo, né, a gente vê aqui ó, um lucro crescente, deu uma pequena corrigida em 2023. E a gente vê, cadê a margem dela? Cadê o ROI aqui? Ó, 16%. Nunca esteve abaixo dos 10% desde 2018. Né? E outra empresa, aqui também está no setor de saúde, aqui a gente vai pegar em clínicas odontológicas, né? Que é a Odontoprev, que é uma empresa que tem um ROI até, eu trouxe um ROI bem diferente, né? Um ROI crescente, extremamente elevado, acima dos 30%, e atua no setor de saúde. O que acontece é que você tem que ir navegando entre os subsetores, né? Eu gosto desse setor de saúde, cada vez as pessoas vivem mais, cada vez as pessoas, para viverem mais, precisam inclusive de medicamento, cada vez as pessoas buscam mais se cuidar, medicina preventiva, cada vez as pessoas ficam mais doentes porque não se comportam, comem porcaria, se inflam e aí depois tem que tomar medicamento. Então, é um mercado assim, extremamente previsível e crescente, tá? Então, eu gosto do setor de saúde. Só tem que pesquisar bem nos subsetores, né? Que eu te mostrei. Uma empresa farmacêutica de medicamentos simples, outra de medicamentos complexos e outra lá do setor de clínicas odontológicas super específico. Próxima pergunta do Luciano. Vale a pena alugar ações e ETFs? Como funciona o imposto? E se eu tiver que vender algum dia? Vamos lá. Aluguel de ações é um tema bem pouco difundido, bem pouco falado, mas é algo que na minha visão todo mundo deveria fazer, tá? Principalmente ações, que é o que tem mais liquidez. O que acontece? Você tem diversas formas de gerar um dividendo sintético. Pouca gente sabe disso. Tem várias formas, né? Tem a forma tradicional de você receber dividendo. Vou investir numa ação, vou comprar uma ação, a ação é uma parte de uma empresa, essa empresa vai gerar lucro, vai distribuir uma parte para mim, que sou acionista. Beleza. Mas tem como a gente exponencializar isso. Existem duas formas principais, que é você usando opções cobertas, dividendos sintéticos, até o próprio Barsi faz isso, que aí você consegue até dobrar a quantidade de dividendos que você recebe. E outra isso que precisa um pouco mais de atividade, você precisa montar as operações, você não tem risco de perda permanente de capital, é um negócio que é seguro mesmo. Mas você tem o aluguel de ações que é ainda mais fácil, tá? O aluguel de ações é basicamente você dá um clique e você faz pelo resto da vida. Por quê? Como é que funciona? Como que você investe numa ação quando você acredita que ela vai se valorizar, ou que a empresa vai melhorar, vai crescer, vai dar tudo certo? O que você faz? Você vai lá e compra ação. Mas você já ouviu falar alguma vez sobre alguns especuladores que apostam na queda de uma ação? Como é que você faz para apostar na queda de uma ação? Você precisa fazer um aluguel de ações. Só para você entender de onde que surge esse negócio de aluguel de ações, né? O que acontece? Digamos que eu acredite que a ação da Magazine Luiza vai cair mais, né? E aí, como é que eu faço para apostar na queda da Magazine Luiza? Tem algumas formas, eu posso usar derivativos também, mas uma forma bem trivial é vender a descoberto, o que eu recomendo que ninguém aqui faça, tá? Para eu vender algo que eu não tenho e recomprar futuramente a um preço mais baixo, isso me faria ter lucro. E essa é a operação que muita gente faz. Se chama vender a descoberto. Então, o que você faz? Você vai lá, aluga ações de alguém que tem e está investindo com foco no longo prazo. Essa pessoa que está investindo com foco no longo prazo acredita que aquela empresa vai melhorar, mas você, por algum motivo, acredita que ela vai desvalorizar no curto prazo. Então, você vai lá, aluga essa ação de alguém que está investindo com foco no longo prazo, que não tem a pretensão de vender rapidamente, né? E você vai pagar uma certa taxa de remuneração por alugar essa ação. Aí você vai lá e vende essa ação no mercado, né? Você alugou algo, você vai e vende. Como você tem a expectativa de que o preço vai cair, o seu objetivo é recomprar futuramente por um preço mais baixo. E aí você vendeu por um preço mais alto, comprou por um preço mais baixo, obteve lucro, tá? E se eu obtiver prejuízo nessa operação? Para você conseguir alugar uma ação, você tem que colocar ativos, dinheiro, títulos públicos, alguma coisa em garantia. Se você, por exemplo, for lá, vender uma ação, o preço subiu pra caramba e você tem que recomprar porque está chegando a data do fim do contrato, o que acontece? A corretora ela pode exercer suas garantias. O que significa isso? Vender os seus ativos para pegar esse dinheiro e pagar pro verdadeiro dono das ações, né? Então é um processo super seguro. Mas tem gente que usa esse aluguel de ações para apostar na queda das ações. Então, se você está investindo numa ação, eu lembro de uma ação aqui que eu tenho há muito tempo, desde 2021, Banco do Brasil.
Então, pô, estou investindo há 3 anos no Banco do Brasil. Será que eu deixo o Banco do Brasil parado? Não, eu posso ir alugando durante esse tempo. Não vou ter uma super rentabilidade, vai melhorar ali 0,5%, 1% a mais ao ano, mas se você jogar numa escala de longo prazo, é uma rentabilidade adicional que você pode ter, que com o passar do tempo, o juro composto vai te ajudar bastante, né? E é um processo que você pode automatizar. Existe algo chamado custódia remunerada na corretora. Você pode entrar, fazer o login na sua corretora, falar com o atendimento, ou buscar algum campo que tem ali no site da corretora chamado custódia remunerada. E você tem que ativar essa custódia remunerada. Quando você ativa, você está dando a permissão para a corretora pegar as suas ações e sempre que tiver alguém procurando alugar ações que você tem, você está autorizando a corretora a alugar para você. Em contrapartida, você vai pagar uma taxa de corretagem de 30% a 50% do ganho. Por isso que o ganho fica nesse patamar de 0,5% a 1% ao ano. Então você paga uma metade ou 30%, 40%, depende da corretora, paga essa taxa para a corretora, isso é todo um processo automático, por ela fazer todo o trabalho duro, né? O seu trabalho é simplesmente comprar as ações e manter lá, mas é a corretora que vai fazer toda a gestão disso, né? E o que vai acontecer? Como é que funciona o imposto, né? O imposto é cobrado a alíquota seguindo a tabela regressiva de imposto de renda, a mesma da renda fixa, tá? Para contratos de aluguel de até 6 meses, 22,5% do lucro tem que ser pago como imposto. De 6 meses a 12 meses vai bater ali em 20%. De 12 meses a 24 meses vai bater em 17,5%. E mais do que 24 meses vai ter a alíquota de 15%. Então é encarado como investimento em renda fixa. Geralmente esses aluguéis são por pouco tempo, tá? São por menos de 6 meses. Então geralmente você vai pagar 22,5% e isso já é descontado automaticamente. Então entra para você o saldo na corretora limpinho. É só o dinheiro extra que entra para você. Então imagina só, você não tem trabalho nenhum, você não tem nem que calcular imposto, você só tem que ativar uma função, você já vai estar alugando suas ações e gerando ali um rendimento extra. Então eu, honestamente, não vejo por que não fazer. Acho que vale a pena alugar ações, sim. E se você tiver que vender, quando você ativa a custódia remunerada, geralmente, só fala isso com o atendimento antes de operacionalizar, a gente tem 2 tipos de contratos de aluguel. Um desses contratos permite que você solicite a qualquer momento as suas ações de volta para você conseguir vender, tá? E outro não permite. Outro tipo de contrato que remunera melhor, inclusive, você tem que esperar chegar a data do fim do contrato para ter suas ações de volta, tá? Durante todo esse caminho, importante, você, dono das ações, fica recebendo os dividendos, não é quem alugou, é você, dono das ações, que fica recebendo os dividendos, tá? Então só veja com a corretora essa questão do contrato, né, para você ter essa possibilidade, e veja o procedimento para você vender. Em geral, as corretoras automatizam esse processo, então você pede para vender, ela já vai fazer o resgate, tudo direto automático. E algumas corretoras um pouco mais analógicas, digamos assim, talvez você tenha que pedir um dia antes, alguma coisa assim, mas isso varia muito operacionalmente de corretora para corretora. Tá bom, queridos? Mas basicamente vale muito a pena. Sim, é um rendimento adicional, praticamente sem esforço. Próxima pergunta do Cauê. O que esperar do BTRA11? Para quem não sabe, BTRA11 é um fundo imobiliário do agronegócio, certo? Que tem que pedir música no Fantástico. Dá uma olhada aqui na desvalorização de 31% nos últimos 12 meses. O que aconteceu? BTRA11 basicamente é um fundo imobiliário que tem fazendas e arrenda essas fazendas. São 6 fazendas. Eles tiveram problema em 4 das 6. Então é um negócio assim que tem mais que pedir música no Fantástico, né? Pedir música seriam 3, foram 4. E toda a novela começou lá em 2022. 2022 teve o primeiro problema, recuperação judicial, o inquilino, alegando que não tinha dinheiro, depois descobriram que ele tinha dinheiro, estava ocultando, e aí o preço da cota voltou a valorizar, e assim por diante. E com o juro alto, muitas empresas, e claro, a culpa não é necessariamente só do juro, empresas mal geridas, né? As empresas foram tendo dificuldade, não conseguiram pagar as parcelas, e aí a cota do fundo desabou lá dos seus R$100, que foi o preço de emissão, para R$57, que é o preço atual, né? E aí, será que é oportunidade? Será que não? Olha, a gente tem 2 coisas importantes. Uma varia, e essa questão assim varia se você já tem cotas do BTRA ou não. Se você já tem, eu, Vinícius, não vejo sentido em você vender um fundo imobiliário de tijolo. Por que de tijolo? Eu enfatizo isso. Porque as fazendas estão lá. Elas só não estão sendo remuneradas. O inquilino só não está pagando. O fundo imobiliário teve uma fazenda que eles pediram a reintegração de posse. Né? Daqui a pouco tem a posse, daqui a pouco alugam para outra pessoa, arrendam para outra pessoa, né? Para outra empresa e assim por diante.
Então não faz sentido você vender fazendas que tem um valor de patrimônio de 400 milhões, vender por menos de 200. Tem nexo, né? Na minha visão, você deveria ficar paradinho, tá? Eu considero o melhor a ser feito, você que vai tomar a sua decisão final. Mas eu considero o melhor a ser feito. Ficar paradinho. Não faz sentido você vender com preço abaixo da metade do quanto vale o patrimônio. Agora, se você não tem ainda, eu não compraria. Por quê? O novo patamar de dividendos do BTRA vai ser entre 20 e 30 centavos, né? Porque muito desse rendimento mensal que ele vinha distribuindo era porque ele tinha um saldo em caixa, né? E esse saldo em caixa, ele veio diminuindo, veio acabando com o tempo, tá? Agora ele tem um saldo maior, mas ele está pagando uma amortização, então isso aqui vai reduzir ainda mais. Então, o que é o resultado efetivamente do fundo? A gente pode descer aqui e abrir o relatório, ó. E abrindo o relatório, a gente vai conseguir olhar o resultado. E quando a gente olhar o resultado aqui, ó, a gente vai ver que o resultado do fundo por cota é isso aqui, ó, 25 centavos, 24 centavos, 23 centavos. Então, a capacidade de pagamento dele, digamos que seja 20 centavos, nem 30. Se eu pegar 20 centavos, tá? Vamos fazer, vou abrir a calculadora aqui, ó. Calculadora. Vamos pegar 20 centavos, multiplica por 12. 12 meses. Você vai receber no ano R$ 2,40. Aí você pega isso e divide pelo preço da cota, 57,32. Qual que é o seu dividend yield? Quanto que você vai receber de dividendo? 4,2% em relação ao preço atual. Então, o que aconteceu? O carrego ficou ruim. O que é o carrego? É o quanto você ganha para continuar com aquele ativo. Se você tem uma perspectiva de melhora muito grande, e olha que a gente tem aí um problema de safra que pode acontecer, né? Então, todos os fundos imobiliários do agro eles estão suscetíveis a ter problemas. Empresas do agro e tudo mais. Então, se você entrar agora, você tem um carrego de 4,2%. É muito baixo, sabe? Sendo que você tem fundos imobiliários baratos, redondinhos, pagando 8%. Então, se você não entrou ainda, se você entrou antes de todos esses problemas, acredito que não faz sentido vender. Mas se você não entrou ainda, eu não entraria, tá? Eu não entraria no BTRA. Então, depende mais do seu perfil, da sua relação atual com o BTRA 11. Próxima pergunta de hoje do Natan. Por qual faixa de preço você compraria as ações da Petrobras? Excelente pergunta, Natan. Muito provavelmente essa pergunta está sendo feita, foi enviada por conta do vídeo que eu publiquei ontem. Aqui está, ó, sobre ações da Petrobras desabando, anteontem na verdade, desabando 6%, dividendos em queda, comentei sobre isso. E lá naquele vídeo eu comentei que eu não gosto da Petrobras porque eu me sinto inseguro com a questão política, com a questão de possível intervenção, porque a gente já teve intervenção no momento que o petróleo estava caindo, inclusive, né? 2013 para frente o petróleo caiu, ali em 2014 para vencer as eleições diversas manobras foram feitas em empresas de energia elétrica, dentro da própria Petrobras e várias outras empresas estatais. Então o meu receio é esse, sabe? Então, assim, não é uma questão de, por qual preço você compraria a Petrobras? Se fosse por uma questão de preço, eu teria comprado. Eu não comprei, ano passado, ano retrasado. Inclusive, falei no vídeo. Olhando pelo retrovisor, quem investiu em Petrobras se deu bem. Olha aqui, rentabilidade de 12 meses, 100%. Dobrou o capital. Mas na minha visão, não há uma relação risco-retorno que eu quero para mim. Então, eu prefiro investir em petrolífera no exterior. Prefiro olhar para uma PRIO, talvez. Uma PetroRio, antiga PetroRio, agora PRIO. Do que eu colocar dinheiro na Petrobras, né? Porque se eu for olhar por questão de preço, eu deveria ter comprado 2022, um PVP de 0,88, né? Tava com preço abaixo do quanto vale o seu patrimônio. Será que vale a pena investir agora? Presta atenção, tá? Porque a gente está no maior preço em relação ao patrimônio da história. Então, esse é só um ponto de atenção. Eu comprei lá em 2015, 2016? Também não comprei. Por quê? Eu gosto de dormir em paz, gente. Sabe? Para que eu vou me meter num risco gigantesco? Vinícius, o potencial de retorno, ele é grande também. Sim, mas a gente tem retornos absurdamente altos com risco muito mais reduzido. Eu vou te mostrar um caso dos que eu comentei aqui no canal durante muito tempo, ó, Banco do Brasil. Quando eu fazia vídeos alertando sobre o Banco do Brasil, estava R$25. Agora, ó, mais do que dobrou. Outra ação que eu falei muito por aqui, Sanepar. Sanepar ficou lá embaixo, castigado um tempão. Me disseram que eu era maluco de investir na Sanepar. E ela chegou a valorizar quase 100%, agora está caindo e abrindo uma oportunidade que eu estou quase pegando mais um pouco. Outra ação que eu comentei muito aqui, Banrisul.
uma empresa que ficou desacreditada por algumas pessoas, que ficou lá embaixo muito tempo, e olha o que vem acontecendo desde o início do ano passado, ó, uma valorização de quase 100%, né? E se a gente for ver, continua dada de barata, né? E aí é um negócio com nível potencial de intervenção, de estragar, muito mais reduzido, né? Então, se eu não comprei em 2015 e 2016, se eu não comprei em 2022, eu não sei quando é que eu compraria, tá? Talvez a R$1, talvez. Mas, ó, talvez nem é isso, tá bom? Se esse vídeo fez sentido pra você, o que você faz? Toca embaixo em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz esse processo para você ajudar a gente a entregar esse vídeo para mais pessoas, para a gente conseguir ajudar mais gente e para você também receber as notificações dos próximos vídeos. E se você quer participar comigo de uma imersão, treinamento gratuito, online, sem enrolação, vai começar agora nos próximos dias, justamente um evento focado em ensinar você passo a passo como é que você faz para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil e no exterior e tirar da sua cabeça essa preocupação, você pode perder dinheiro, que você tem que estar sempre vigilante, esse negócio que muitas vezes assusta ao investir na bolsa. Você pode ter uma jornada muito mais previsível na bolsa de valores do que você acredita, tá bom? O que você tem que fazer para participar desse evento gratuito e diferente de todos que você já participou na vida? Só tocar aqui embaixo, no link que está aparecendo na descrição, insere seu e-mail, entra no grupo VIP no WhatsApp, entrou no WhatsApp, fica lá neste grupo no WhatsApp, certo? Porque lá dentro a gente vai começar a mandar já agora nos próximos dias materiais exclusivos importantes para que você consiga efetivamente se transformar em investidor sempre em alta em 2024. Tá bom, queridos? É isso. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família. Vão para cima que é só o começo. Quero te ver sempre em alta ainda em 2024.